Olá, eu me chamo Heloísa Campos. Eu sou estudante do curso de Pedagogia da Universidade Anhembi Morumbi e atualmente estou no 8º semestre. Hoje eu vim dizer para vocês a formalização do meu estágio nível 3 em Educação para Jovens e Adultos e iremos abordar nesta aula sobre a importância da mulher no mercado de trabalho. Iremos falar e trazer visões, explanações e apresentar também figuras importantes, pioneiras naquilo que fizeram. Elencaremos algumas mulheres históricas e depois dissertaremos o quão importante elas foram para a história não só do Brasil, mas também histórias do mundo, como por exemplo Margaret Hamilton, Antonieta de Barros e também Dilma Rousseff. Essa é Antonieta de Barros. Antonieta foi uma das 3 primeiras mulheres eleitas no Brasil e a sua bandeira política era o poder revolucionário e libertador da educação para todos. Antonieta foi uma das 3 primeiras mulheres eleitas no Brasil e também foi autora do feriado do Dia do Professor. Nacionalmente, o dia 15 de outubro é comemorado o Dia do Professor. E este dia é resultado de uma mulher negra, pobre, filha de lavadeira. Uma mulher muito batalhadora, uma figura política icônica e de grande peso. Apesar de ser vítima de um apagamento em sua história, a história de Antonieta de Barros vem sendo retomada aos poucos. Antonieta nasceu em 11 de julho de 1901 e teve sua morte em 28 de março de 1952. Ela foi jornalista, professora e política. Contribuiu no parlamento, na imprensa e no magistério, e foi uma defensora ativa da emancipação feminina, de uma educação de qualidade para todos e também do reconhecimento da cultura negra, em especial no sul do Brasil, pois Antonieta nasceu em Santa Catarina e também morreu lá. Antonieta era filha de lavadeira e sua mãe se chamava Catarina. Seu pai era nomeado Rodolfo José de Barros e era funcionário dos Correios. Já a mãe era ex-escrava. O pai de Antonieta morreu cedo e a mãe dela trabalhava na casa de um político, Vidal Ramos, que era pai de Nereu Ramos. Mas, no entanto, essa não foi a única influência política na vida de Antonieta. Os irmãos dela também eram ativistas de organizações negras nos anos de 20, e um deles fundou um sindicato. Antonieta seguiu os estudos e cursou até o ensino básico na escola Lauro Miller. E aí, aos 17 anos, começou os estudos na Escola Normal Catarinense. Já em 1919, um ano antes da morte de seu pai, ela já escrevia na escola, ou melhor, para a revista da escola, em um prenúncio de sua futura carreira de jornalismo, e posteriormente passou a presidir o Grêmio Estudantil. Antonieta concluiu o curso normal que formava professoras em 1921. Antonieta foi uma mulher muito importante. Pela lei
de número 145, de 12 de outubro de 1948, Antonieta criou o Dia do Professor e o feriado escolar em Santa Catarina. Posteriormente, 20 anos depois, em outubro de 63, o presidente João Goulart tornou a lei nacional. A importância de Antonieta para a história do Brasil e também para a história do mundo é mostrar que as mulheres, desde sempre, poderiam sim ocupar espaços políticos. Como eu disse, Antonieta foi uma das 3 primeiras mulheres a serem eleitas no Brasil. O cargo de Antonieta era de deputada. E assim, ela foi, além de tudo, uma pessoa negra e mulher, né? Antonieta quebrava 2 tabus ao ocupar o papel de deputada. Antonieta concorreu a uma das vagas de deputada estadual à Assembleia Legislativa Catarinense, filiado ao Partido Liberal Catarinense, e assim se tornou suplente. No entanto, como Leônidas Coelho de Souza nem chegou a tomar posse porque foi nomeado prefeito de Caçador, Antonieta então assumiu a titularidade do mandato na primeira legislatura, de 1935 até 1937. Com este feito, Antonieta se tornou a primeira deputada estadual e negra do país. E além disso, como eu citei anteriormente, ela quebrava tabus por ser mulher, por ser negra e também por estar no sul do país, uma região muito conhecida até hoje por conta dos seus ideais um tanto quanto preconceituosos. Antonieta foi muito importante para a história do Brasil e também para mostrar que política não é espaço de homem. Não existe políticos apenas homens. Não existe espaço na política apenas para os homens. A política é espaço de pessoas competentes e que buscam mudar o nosso país, independente de seu gênero, de seu credo, da sua cor, independente de quem seja essa pessoa. Se ela está bem intencionada e tem como objetivo final fazer com que o país prospere, por que não eleger? Independentemente de qualquer outra coisa, de qualquer atributo físico, de qualquer atributo intelectual. Se a intenção é boa e se as ideias têm fundamento, há sim de dar confiança e crédito a essas pessoas. A segunda figura da nossa aula também foi uma mulher muito importante para a política brasileira, Dilma Rousseff. Você já ouviu falar dela? Conhece ela? Bom, eu acredito que sim, mas se não conhece, agora eu vou te contar um pouquinho da história da Dilma. Eleita 2 vezes presidente da República, em 2010 e em 2014, Dilma Vana Rousseff foi a primeira mulher a governar o Brasil. Isso mesmo, Dilma Rousseff foi a primeira líder do executivo, a primeira presidenta do Brasil. Dilma foi a primeira mulher a governar esta nação. Um orgulho para o gênero. A presidência do Brasil foi o primeiro cargo público obtido em disputa eleitoral por Dilma Rousseff. Mas antes disso, Dilma já atuava na política. Ela ocupava secretarias no governo municipal de Porto Alegre, no governo do Rio Grande do Sul, no Ministério de Minas e Energia e também na Casa Civil, na presidência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, desde sempre, Dilma foi uma figura importante e ativa na política do país.
mas só em 2010 ela decidiu, após confabulações do seu partido, sair como presidente da República. E assim foi eleita. Teve 2 mandatos. E em seu último mandato, Dilma foi vítima de um processo de impeachment. Natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, Dilma Vana Rousseff nasceu em 14 de dezembro de 1947. O seu pai é búlgaro e a sua mãe brasileira. Dilma iniciou sua militância política em 1964, com a derrubada do governo João Goulart. Dilma, então, ingressou na luta estudantil, militando posteriormente na vanguarda armada revolucionária Palmares. Então, Dilma foi uma figura ativa na política desde 1964, com a implantação do golpe militar. Dilma era ativa nas lutas políticas e até já foi vítima das torturas e malvadezas do período militar. Teve os direitos políticos cassados, mas quando o país foi redemocratizado, após o fim da ditadura, Dilma denunciou as torturas e em processos judiciais e assim foi indenizada pela Secretaria de Direitos Humanos do Rio de Janeiro. Dilma Rousseff auxiliou Leonel Brizola na criação do PDT, Partido Democrático Trabalhista. Em 1985, Dilma assumiu a Secretaria Municipal da Fazenda pelo PDT. Já em 1993, na gestão de Colares do governo do Rio Grande do Sul, Dilma assumiu a Secretaria de Minas, Energia e Comunicação, onde ficou atuando por 2 anos e, posteriormente, com a vitória de Olívio Dutra, em 1998, ela retornou ao comando da mesma pasta. Dilma também elaborou a proposta, ou melhor, participou da elaboração da proposta de governo de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2002. Já em 2005, Dilma passou a chefiar a Casa Civil, após a saída de José de Silva. 2010, Dilma então atingiu seu ápice. Foi eleita presidente do Brasil pelo Partido dos Trabalhadores, PT. Em 2013, Dilma foi vítima de uma onda de protestos, que ficou conhecido como a Revolta dos 3 centavos. Dilma foi vítima de muitos protestos e de muitas indignações. Muitas pessoas insatisfeitas com o seu governo, com os preços de itens em mercado, se revoltaram e então convocaram manifestações contra os 3 poderes, em especial o executivo, que era onde Dilma se encontrava. No entanto, mesmo após muita pressão pública, em 2013, Dilma, ou melhor, em 2014, ela foi reeleita para sua segunda eleição presidencial e foi eleita com 55,7 milhões de votos. No entanto, naquele momento, o nome de Dilma e de grandes companheiros do seu partido já estavam envolvidos em um grande esquema de denúncias e de comunicação e de corrupção. Dilma participou, foi figura ativa no declínio do PIB, no crescimento da inflação e também foi peça-chave na investigação da Operação Lava Jato, envolvendo a Petrobras,
políticos e empreiteiras. E aí, no meio de toda essa situação, Dilma, em 2015, quando iniciou o seu segundo mandato, vinha cada vez mais enfraquecida. Já não tinha mais tanta aprovação popular e a partir de fevereiro foi vítima de outras manifestações, panelaço, e tinha então uma rejeição considerada maciça. Em dezembro de 2015, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, deu início então ao processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. E assim, em maio de 2016, após muitas tramitações, com 55 votos favoráveis e 22 contrários, Dilma Rousseff deixava a presidência da República. Apesar de muitas críticas e um caminho totalmente conturbado, a importância de Dilma Rousseff é enorme. Dilma deixou um legado e um saldo positivo que, claro, poderia ter sido melhor, poderia ter terminado de maneira mais interessante. No entanto, para ativistas e cientistas políticos, o saldo foi positivo. A Dilma fez diferença não somente por ser uma mulher na administração do governo, na administração do país, mas também por ser uma mulher consciente do seu lugar no mundo. Dilma tinha consciência da desigualdade de gênero e sabia da sua importância. Durante o seu governo, ocorreram muitos avanços em relação ao combate à violência doméstica, à representatividade da mulher na política e também houve um grande incentivo à independência financeira da mulher. Em um país onde a igualdade de gênero é tão difícil, é uma ideia utópica, uma mulher ocupando a presidência da República é muito importante, é um feito gigantesco. Pensar que para um país que foi descoberto em 1500 e que se tornou república no dia 15 de novembro de 1889 pelo Marechal Deodoro da Fonseca, somente em 2010, ou seja, quase 200 anos depois, somente em 2010 uma mulher ser eleita presidente da República é um feito, no mínimo, muito importante e apreciável. É claro que Dilma foi também, o seu impeachment foi resultado maciçamente de ideais machistas, pois apesar de seu nome estar envolvido em diversos escândalos de corrupção, há sempre uma dúvida que paira no ar. Se Dilma fosse homem, será que seria vítima de tamanha repressão? O que vocês acham? A última figura que eu irei citar na nossa aula se chama Margaret Hamilton. Você já ouviu falar dela? Você sabe quem é Margaret Hamilton? Olha, eu confesso para vocês que antes de eu estudar, eu não sabia quem era Margaret Hamilton, mas eu descobri que Margaret Hamilton foi uma mulher histórica. Por quê? Bom, vocês já ouviram falar da missão Apollo 11? Margaret criou o programa de voo dessa missão. E o que foi Apollo 11? Apollo 11 foi uma missão cujo objetivo era levar o homem à Lua durante o período da Guerra Fria. Consequentemente, vencer a corrida espacial
entre Estados Unidos e União Soviética. E claro, vocês já sabem quem se deu bem nessa história, né? Os Estados Unidos. O legado de Margaret Hamilton foi incrível. O Apollo 11 foi um conjunto de missões da NASA e realizou-se entre 1961 e 1972. Os norte-americanos só conseguiram levar o homem à Lua pela primeira vez por conta de um trabalho empenhado de uma mulher essa a qual se chamava Margaret Hamilton. Margaret, fugindo daquilo que se diz habitual para as mulheres, era uma mulher de exatas. Diferentemente daquilo que se é pregado hoje, Margaret fugia do contexto, fugia daquilo que se estava premeditado às mulheres. Atualmente, vemos muitas mulheres, até mesmo, falando: eu tenho mais facilidade com matérias de humanas, eu consigo me sair melhor em história, eu consigo me sair melhor em português. Todos esses tipos de pensamentos fazem muita parte de pensamentos que estão enraizados e encruados na nossa sociedade. Não é porque a mulher errou uma vez, ou até mesmo algumas vezes, que ela não é boa em matemática. Apenas falta estímulo para que ela consiga desenvolver, ver se esse lado se aflora. Nascida em 1963, Margaret foi engenheira de software e cientista de computação. Se formou na escola em 1954 e estudou matemática na Universidade de Michigan, formando-se em 1958. Posteriormente, fez pós-graduação em meteorologia no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT. E depois, além de tudo isso, lecionou aulas de matemática e de francês. Hamilton foi diretora da divisão de software no laboratório de instrução de MIT, que desenvolveu o programa de voo usado na missão do Apollo 11, a primeira missão tripulada à Lua. O software de Hamilton impediu que o pouso na Lua fosse abortado. Após escrever softwares até mesmo para as Forças Armadas em Cambridge, Hamilton chegou à NASA. E depois disso, se juntou ao laboratório Charles Stark Trapper, que nessa época trabalhava na missão espacial do Apollo. Então, ela se tornou diretora e supervisora de programação para os projetos de Apollo e Skylab. Como eu disse para vocês, Hamilton evitou que o pouso na Lua de Apollo 11 fosse abortado. Mas como ela fez isso? Vou contar para vocês. Quando faltavam apenas 3 minutinhos para que Apollo 11 pousasse na Lua, vários alarmes do módulo lunar começaram a tocar. E então o computador ficou sobrecarregado. E no entanto, devido à arquitetura robusta do software, o sistema continuou funcionando de maneira que as atividades prioritárias interrompessem as menos prioritárias. E a prioridade qual era? Pousar. Margaret sabia que por ter escrito o código do computador, ele seria capaz de realizar o pouso, porque ele foi programado para desconsiderar as tarefas desnecessárias no momento de alunissagem. Essa falha dos alarmes modulares tocarem foi atribuída a algum humano,
Mas Margaret se tornou uma salvadora, uma mulher icônica de tamanha importância para a história mundial. Com isso, podemos então perceber que o lugar da mulher é onde ela quiser. Na matemática, Hamilton foi uma pessoa extremamente importante e incrível que soube desempenhar o seu trabalho da melhor maneira possível. Hamilton foi muito importante e ainda é. E além disso, ela também é acreditada por ter criado o termo engenharia de software. Ela foi uma das desenvolvedoras também dos conceitos de computação paralela, testes de sistema e capacidade de decisão com integração humana. Margaret é uma mulher extremamente importante para a história mundial. O seu legado é incrível e merece todo o crédito e reconhecimento. Bom, diante dessas figuras tão importantes para o mercado de trabalho, conseguimos observar que muitas mulheres se tornaram pioneiras naquilo que elas fizeram. Mesmo assim, apesar de terem sido pioneiras e abrirem espaços para outras mulheres dominarem espaços que antes eram majoritariamente masculinos, ainda há muito a ser feito. A desigualdade de gênero ainda assim é um problema real, não só no Brasil, como no mundo. Apesar de as mulheres serem mais capacitadas do que os homens, elas ainda assim são minoria em cargos de chefia. E ainda assim, apesar de existirem de leis trabalhistas para essas questões, as mulheres ainda são vítimas de assédio e também são vítimas de um salário menor, mesmo quando ocupam um cargo igual ou semelhante ao dos homens. O resultado do atual mercado de trabalho, não só no Brasil como no mundo, é resultado de questões que foram mal resolvidas no passado. Resultado de questões que deveriam ter sido resolvidas, que deveriam ter sido trabalhadas no passado, no entanto não foram. E então, refletem hoje o que é a realidade que nós vivemos. A respeito do Brasil, segundo o relatório da Global Gender Gap Report, relatório global sobre a lacuna de gênero de 2020, o Brasil ele ocupa a 130ª posição no ranking em relação à diferença salarial entre homens e mulheres. E isso é muito negativo, porque esse ranking elenca 153 países. Então, o Brasil está muito mal posicionado, atrás apenas 23 posições do país pior colocado. As mulheres enfrentam muitas lutas diariamente para conseguirem se manter no mercado de trabalho. Cotidianamente, elas desejam superar a desigualdade de gênero que envolvem diferentes momentos, problemas sociais, dramas, tragédias, resistência na família também, porque muitas vezes essas mulheres elas desejam trabalhar, só que, por exemplo, as suas famílias, com ideais machistas, não autorizam, por exemplo, se essas mulheres são jovens, ou até mesmo por outras questões, como por exemplo, outros contextos de família, né? Às vezes as mulheres elas são menores de idade e não podem trabalhar, mas às vezes essas mulheres elas já têm muitas responsabilidades nas suas costas, né? Tem que cuidar, fazer uma jornada dupla, cuidar da casa e aí cuidar dos filhos, né? E existe uma cultura totalmente machista de que as mulheres também têm que se posicionar, têm que cuidar de seus maridos. E aí todas essas obrigações, elas fazem com que as mulheres não consigam ter tempo para que elas possam trabalhar a respeito, né? Que elas consigam desenvolver esse conceito de trabalho.
e consigam sair para poder desenvolver as suas habilidades no mercado de trabalho. Para que esse problema seja resolvido, é essencial que a sociedade busque transformar isso. A luta pela equidade de gênero ocupa diferentes para que a mulher consiga ocupar diferentes espaços e dimensões na vida, é uma tarefa de todos, entenderam? É uma tarefa de todos. E é essencial que na busca por uma sociedade igualitária haja liberdade e justiça na sociedade. Porque todas as mulheres têm direito de trabalhar aonde elas quiserem, têm direito de fazer o que elas quiserem. Muito diferente do que muitos acham, do que muitos dizem, as mulheres não são sexo frágil. Elas podem sim ocupar muitos espaços na sociedade. Elas podem ocupar qualquer espaço de profissões que são ditas como profissões de homem. Por exemplo, mulheres podem ser engenheiras, mulheres podem ser pedreiras, mulheres podem ser segurança, entenderam? Então, as mulheres, elas podem ocupar o espaço que elas quiserem, porque da mesma maneira que os homens, elas têm sim força, determinação, capacidade, qualificação para que elas possam ocupar os espaços. Mulheres podem chefiar suas casas e também podem chefiar os seus trabalhos. Mulheres merecem igualdade, merecem equidade e merecem respeito. O que vocês acham de tudo isso que foi abordado na nossa aula? Vocês acreditam, ainda assim acreditam, que existe a profissão de homem e de mulher? Eu espero que a nossa aula tenha sido um exemplo, tenha mostrado para vocês exemplos de que não existe mais esse tipo de conceito e que tenha sido muito informativo para vocês. Agora, eu deixo um desafio para vocês. Após estudarem e se aprofundarem mais no assunto, eu desejo que vocês me tragam novas imagens, novas mulheres e com as suas histórias, né? Me mostrando mulheres que ocuparam, que foram pioneiras naquilo que elas fizeram. Mulheres que ocuparam espaços que antes eram ditos como espaços de homens, mas que a partir de hoje iremos desmistificar, iremos acabar com esse preconceito.